Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Palavras de Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14. Estimados, dá até para sentir uma pena do homem que pediu a Jesus para julgar o seu caso de herança. Nós não podemos ter a certeza se o caso dele foi justo ou se foi injusto, porque ele não foi mais longe o suficiente com Jesus para contar a história. O que o texto de Lucas 12 nos diz é que Jesus o impediu de continuar dizendo, e Jesus o impediu somente com uma frase: Homem, quem me fez juiz ou árbitro sobre vocês? Jesus está certo, é claro. Ele não era um juiz legalmente nomeado entre os judeus. Ele não tinha um cargo público. Ele não tinha autoridade legal. O homem pedindo-lhe ajuda, sem dúvida, sabia disso. Mas ele estava contando com Jesus para se sentir lisonjeado. Se Jesus tivesse dado a opinião, o seu status como um rabino famoso adicionaria pressão injusta a um lado do caso. Isso seria errado. Isso também acontece conosco, não é? As pessoas vêm até nós nos pedindo ajuda em áreas que realmente não são da nossa conta. Eles podem querer que nós interfiramos em suas relações privadas com outras pessoas. Eles podem nos pedir para assumir talvez coisas que não é do nosso alcance, que não está na nossa alçada. Talvez até pedem para a gente assumir empregos ou uma função, um cargo, numa área que a gente não está ali preparado para aquilo. Às vezes as pessoas nos pedem opinião sobre coisas que a gente também não está qualificado para dar uma opinião, para aquilo que ela está querendo a resposta. Seja como for, muitas vezes as pessoas estão nos pedindo para fazer coisas que Deus claramente não nos chamou para fazer, para dar opinião, para falar sobre tal assunto. E nós podemos ficar lisonjeados. É difícil dizer não para alguém que está te tratando como uma fonte de sabedoria. É difícil a gente dizer não para alguém que vem justamente nos pedir alguma coisa, porque confia em nós. Certamente essa pessoa iria ouvi-lo quando eles vêm buscar nossa ajuda, Certamente essa pessoa vai me ouvir, por isso que ela vem buscar essa ajuda. Ou eles podem dizer para nós o seguinte: olha, você é a primeira pessoa que eu pensei em contar, em pedir ajuda, em contar para o meu trabalho, para essa função. Você sabe o quanto eu preciso da sua ajuda. Posso contar com você? Muitas vezes as pessoas querem contar com a nossa ajuda onde não está ao nosso alcance. Não é assim? Às vezes acabam colocando ou tentando colocar a gente numa, enrascada, não só no serviço, no emprego, mas às vezes uma opinião. Às vezes elas querem uma opinião para tentar concordar com a dela, mesmo que ela esteja errada. E aí, contra isso, nós devemos aprender a dizer não. Assim como Jesus disse para aquele homem: Homem, quem me fez juiz, árbitro entre vocês? E eu digo, dizer não às coisas erradas é a única maneira de dizermos sim às coisas certas. Foi isso que Jesus fez. E Jesus não fez isso, não foi só uma vez não, foram várias e várias vezes. Repetidas vezes Jesus, ele mostrou para as pessoas. E Jesus sabia dizer não quando precisava dizer não. Quando as pessoas tentaram afastá-lo da tarefa que Deus lhe deu, a tarefa que Deus deu para Jesus de salvar o povo, quantas vezes o diabo tentou dizer para Jesus ou colocar Jesus num outro lugar, numa outra situação, e Jesus disse não. O povo dizia: venha ser o nosso rei, eles gritavam, e Jesus sabia o quanto eles precisavam também de ajuda, de uma reforma política, de ser um rei, de ser um governante. Jesus sabia que eles precisavam disso. Eles também gritavam: cura-nos, faça-nos coisas boas, ressuscite os nossos entes queridos.
E Jesus sabia quanta dor e quanto amor estavam naqueles gritos das pessoas, né? Quando gritavam onde ele passava. As pessoas gritavam pedindo para Jesus: alimenta-nos, porque nós somos pobres e famintos. Jesus sabia que todos esses pedidos, na maioria deles, também tinha muita verdade, né? Eram pedidos verdadeiros. Mas Jesus não podia fazer todas essas coisas. Nem todas as coisas Jesus dizia sim. Muitas delas ele dizia não. Por quê? Porque o foco da sua vida e da sua vinda era justamente fazer algo ainda maior. A vinda de Jesus foi para dar a sua vida em resgate de todas as pessoas. Jesus veio ao mundo para nos resgatar do poder do pecado, da morte e também do diabo. Deus, ele envia o seu Filho Jesus para morrer e ressuscitar, para que todos aqueles que confiem nele tenham a vida eterna. Que todos aqueles, que todas as pessoas possam confiar em Jesus para que possa viver para sempre num lugar de alegria, de felicidade. Isso não era compatível com fazer milagres 24 horas por dia, que nem o povo queria, que nem o povo pedia, gritava e clamava. Mas Jesus ele também dizia não para esses milagres de 24 horas, de constante que eles queriam. Jesus veio ao mundo para nos dar o melhor. Ele tinha que dizer não, às coisas secundárias, ao que estava em segundo plano. Lógico, para Jesus também foi difícil ver as pessoas sofrendo, passando por aflições, por carências. Foi difícil para Jesus dizer não, mas ele disse. As pessoas não entendiam, não entendiam como Jesus dizia não. Tanto é que culparam Jesus. Mas ele fez isso por nós, por mim e também por você. Talvez a gente também não entenda, mas ele nos ama deste jeito, desta forma. Nós também podemos aprender a dizer não nos momentos certos para as pessoas, dependendo da situação. Por que dizer não? Porque nós estamos servindo a Jesus, a quem nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. E ele escolheu amar e salvar a cada um de nós. Na cruz ele disse sim, na vida eterna com ele disse sim. Creia nisso. Querido Jesus, te peço ajuda para que o Senhor me ajude a eu também dizer não quando for preciso. E ajude-me a dizer sempre sim, a confiar no teu amor e na tua graça, dado, entregue na cruz e também no sepulcro vazio. Em teu amor e na tua misericórdia, entrego a ti a minha oração. Amém.